Seja bem-vindo, Douglas, saudade do tempo. E agora muito melhor, a glória da segunda casa. É a glória da segunda casa. Yes. Como é que tá a Mili? Não tá com febre? Tá bom. Tem alguém enfermo aqui, precisa de oração? Ok. Povo do lado de cá, estende as mãos, por favor, para a Mili. E o povo do lado de cá, estende as mãos para a Bia. Pai, nós cremos que o Senhor é Jeová Rafá e invocamos o teu poder de cura nesta noite. Quem veio para a igreja não vai sair daqui doente. Aqui é lugar de cura, aqui é lugar de restauração. E neste lugar não haverá doentes. Nós repreendemos agora toda enfermidade e determinamos seja curado pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, queridos. Amém. Graça e paz. A paz do Senhor, paz de Deus. A paz seja com todos. Dá um calor aqui na frente tremendo. Uma unção poderosíssima. Obrigada, Ana. Estava com frio, deu um calor aqui. Maravilha. Isaías capítulo 61. Eu vou ler. Gente, Isaías 61 tem toda uma lógica e uma sequência. Pena que a Pietra não está aqui nessa noite, porque tem a ver com ela também. Grava para ela, fala para ela ouvir e fala para ela. É para ela, tá ok? Pietra é Emily, tá? Isaías 61 tem toda uma sequência e uma lógica. E não adianta você pegar um pedaço da palavra e querer tomar posse daquela palavra sem seguir a sequência. Então eu vou explicar um pouquinho, porque hoje tem, de novo, a ver com Isaías 61. Capítulo 61, eu vou a partir do verso 1, tá bom? E nós vamos acompanhando. Diz assim: Deus, fala comigo nessa noite. Manifesta a tua glória, Senhor. Eu não quero sair da mesma forma que entrei, mas eu quero ser tocado pelo teu Espírito, transformado pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória. Numa outra tradução, eu vou ver na tradução que eu quero: coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Até aí, nós vimos, nas duas últimas vezes que eu falei, que eu preguei, eu trouxe a palavra sobre seremos conhecidos como família bendita do Senhor, nossos filhos serão famosos sobre a terra, e hoje eu quero falar, nós seremos chamados carvalhos de justiça. E vou dar a sequência disso aí, tá bom? Vocês vão entender o porquê de tudo isso aí. 2021, no aniversário de casamento do Bruno e da Camila, eu trouxe uma profecia para eles aqui em cima. Falei que eles seriam uma família, um casamento conhecido como carvalho de justiça. Obrigada, Marcos. Hora bendita. E essa profecia que foi liberada sobre o casamento deles, o seu casamento será conhecido como carvalho de justiça. Parece que não é nada. Eu saí daqui meio frustrada. Porque vocês vão ser conhecidos como árvore e plantados por Deus, tal. Eu não entendi, de verdade, gente, eu não entendi. E Deus me trouxe a revelação e eu quero passar para vocês. E eu tenho uma paixão, gente, por árvores que vocês não têm ideia. Eu amo cachorro.
amo cachorro, mas sou apaixonada por árvore. Vocês não têm ideia. Árvore pequena, grande, média, até eu amo bonsai, que eles são imitações de árvores gigantescas. Nossa, eu sou apaixonada por árvores, é uma coisa louca. Deus fala comigo através das árvores. E aqui está um carvalho. Esse carvalho é da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele tem aproximadamente 1.500 anos, essa árvore aí. E eu vou explicar por quê. Antes, eu quero falar, gente, tudo que eu prego, eu tenho que explicar antes. Falo, gente, eu não estou enviando recado para ninguém, tá bom? Eu não estou falando de ninguém, não estou mandando recado para ninguém. Por favor, entendam dessa forma. Porque às vezes a pessoa fala, fica pregando, falando da minha vida, está mandando recado para mim. Não é. Graças a Deus eu sei pouco da vida das pessoas. Mas não é. E uma coisa que foi poderoso na minha vida é quando eu fui 40 anos, eu fui 30 anos crente normal, tá? Fui 30 anos crente normal, até Deus me pegar na curva, e tem a ver com a palavra que o Ronaldo trouxe na semana passada, a porta da velha, ou você também deu a tradução a porta da esquina. Eu fui pega na curva, eu fui pega na esquina e deixei de ser uma crente normal. E tem 4 tipos de crente. Deixa eu ver se eu pus aqui. Crente normal, o crente avivado, o crente normal, o crente animado, o crente avivado e o crente aleluiado. Tá bom? E eu me tornei uma crente avivada, depois de ser normal, para uma crente aleluiada. Isso. Quem é crente aleluiado aqui? Yes. Carvalho de justiça. Por que Deus falou um negócio desse? Tem a ver, gente, carvalho é visto várias vezes na Bíblia. Por exemplo, Abraão, Deus teve um encontro, uma teofania com Abraão, debaixo de um carvalho. Josué teve um encontro com um anjo, com o Senhor, debaixo de um carvalho. Várias vezes é mencionada a árvore carvalho na Bíblia. E tem um motivo para Deus falar que nós seremos chamados carvalho de justiça. Não existe palavra vazia, palavra inútil na Bíblia. Tem um sentido. E você precisa querer descobrir qual sentido é esse. Cada tempestade é mais um desafio a ser vencido pelo carvalho, e não uma ameaça. Carvalho não se assusta com tempestade. Cada tempestade para essa árvore é um desafio. Eles levam em torno de 100 anos para se desenvolver, chegam até 45 metros de altura. Vai imaginando aí tudo isso que eu estou falando. Tem flores masculinas e femininas nessa árvore. O fruto são bolotas. Eu não vou falar do fruto porque não tem a ver agora, mas é muito usado para alimentação de porcos. Torna a carne mais tenra, mais saborosa, mas também pode ser comestível. E é uma metáfora. O carvalho é usado na Bíblia e também na cultura humana como uma metáfora para resistência, resignação, submissão diante das vontades divinas, dos desígnios de Deus, uma vez que a cada ataque da natureza, ele não se revolta, nem desanima, mas procura triunfar. Olha que coisa linda. Essa árvore não se revolta com os ataques da natureza, tempestade, tufão, furacão, não se revolta, mas procura triunfar. Quanto mais se sujeita às tempestades, mais fortalecido ele sai delas. Então, quando tem uma super tempestade, a raiz dessa árvore desce 10 milímetros a mais. Por ano, ela cresce 10 milímetros. Mas se tem uma tempestade, a raiz desce mais. Tem a raiz principal e as outras em volta dela. Pois suas raízes se arraigam ao solo a cada tempestade. Seu tronco se revigora com a tempestade. E a possibilidade de extraí-lo se torna nula. Não tem possibilidade de extrair. Tem alta resistência a fungos e mofo. Também vou falar sobre isso. E chega a atingir 1000 anos. A raiz tem em torno de
de 1,5 metro de profundidade. Enquanto muitas árvores são arrancadas, o carvalho permanece firme. Tem uma árvore, um carvalho, em solo americano, que tem 13 mil anos. É objeto de estudo, é estudo dos geólogos, é objeto de estudo. Lindo, é linda ela. Pena que não dá para ver em todo esplendor como eu vejo essa árvore ou algumas árvores parecidas com essa, tá bom? Bom, por que carvalho? Tem a ver mais ou menos com antifrágil, né? Mas aqui a Bíblia não usa a expressão antifrágil, mas o carvalho seria um antifrágil. Ele cresce no caos, ele cresce na tempestade, fica mais forte na tempestade. E nós temos vindo para uma temporada de estarmos no Vale da Decisão. Gente, o Vale da Decisão não é um lugar muito confortável. Não é confortável ficar no Vale da Decisão. Nós ouvimos o pastor Samuel trazer uma palavra falando de tomar posição. Nós temos que tomar posição como cristãos. Como homem, como mulher de Deus, nós temos que tomar posição. E vou contar um pouquinho da minha trajetória, pouca coisa da minha trajetória, para vocês entenderem como eu vou desenvolver essa palavra, tá bom? Com a ajuda do Espírito Santo. Me converti com 14 anos, tal, e depois, quando me casei, tinha as crianças pequenas, todos sabem, o Ronaldo não era cristão. Só que quando eu despertei na lua de mel, não sei, deu um... Ih, acordei. O Ronaldo não é crente, eu casei com um homem que não é crente. E eu lembrei de um testemunho que eu tinha ouvido na minha igreja, do homem que a esposa tinha orado por ele 20 anos até ele se converter. Ele se converteu na beira do caixão dela. Eu falei, misericórdia, meu Deus, eu não quero que o meu marido se converta na beira do meu caixão. Ele tem que se converter antes. E aí comecei a ler a Bíblia com ele, na cama, antes da gente dormir. Com 17 dias de casamento, ele aceitou Jesus. Com 17 dias de casamento. Mas teve toda aquela trajetória Ronaldal, que todos aqui na igreja conhecem. Ele falando do tempo do exército, de quem ele era, que ele demorou para se converter. E aí o Wesley se revoltou, porque o Wesley... não foi o Wesley, foi o Mateus. Mateus se revoltou, porque ele prega há 20 anos sobre o tempo do exército, e foi 1 ano só de exército, tal. Mas teve toda a fase Ronaldal, tal, que todos conhecem, até chegar a pessoa que é essa pessoa que vocês estão vendo aí. Nessa fase, com crianças pequenas, antes levou um tempo para os 3 nascerem, certo? Mas nessa fase, eu queria Deus, eu era doida, enlouquecida, porque eu queria as coisas de Deus, eu queria uma mudança, não era fácil, era uma tribulação, eu estava quase virando a irmã da tribulação. E eu ia, olha, tem uma igreja lá no Sapopemba que Deus vai falar com você. Eu pegava 3 ônibus, pegava para ir, 3 para voltar, e lá vai eu, lá. Gente, onde fosse, era pegar metrô, era pegar ônibus, ir lá para os lados de Santana, Tucuruvi, era para ir para... Eu estou falando de regiões de São Paulo, é para lá, para lá, para lá e para cá. Norte, sul, leste, oeste, onde fosse eu ia. Com criança pequena ou não, eu ia. E não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim, criança doente. Eu falei para Nanda, vem para a igreja com a Mili, que igreja é lugar de curar doente, então vem. Ok? Então eu levava. Então, a primeira marcha para Jesus, nós estávamos lá, o Bruno tinha, eu acho, 3, 4 anos, estava num ataque de pneumonia. E levei, vamos lá. O Pablo eu deixei em casa, eu acho, mas o Nado era pequenininho, tinha 5, o Bruno tinha 3, uma crise de pneumonia com chuva, num frio que vocês não têm ideia. Teve muita gente que teve hipotermia. Eu tive início de hipotermia, ficou 15 dias para o meu corpo voltar ao normal. Fica um tipo de como se tivesse amortecido, anestesiado. É uma coisa muito ruim. E levei o Bruno. Então, enfiei um saco na cabeça deles, assim, por causa da chuva. Não tinha guarda-chuva, então enfiei um saco de lixo na cabeça deles, furei assim, para eles ficarem. Vamos lá, era na Avenida Paulista, descemos a Brigadeiro Luiz Antônio. Fiquei lá até 8 horas da noite com as crianças, lá vai.
Vamos pro Renascer, vamos. Eu conheci o tio Cássio, eu conheci o Renascer, eu sou do tempo de toda aquela turma que bombou naqueles anos 80, 90 e tal. Estava lá. Quando nós viemos para Campinas, a mesma coisa, bora lá. É igreja perto, é igreja longe, eu não estou nem aí, é com criança, é sem criança. E aí eu já tinha conhecido a cura de Cristo, agora não vai operar, não vai fazer cirurgia nos meus filhos. Aí ele veio contra, porque até então, se eu fosse todo dia na igreja à noite, ele não ligava, porque eu não tinha uma firmeza numa igreja. Mas quando eu resolvi ficar numa igreja, aí o bicho levantou. Aí levantou. E os meus filhos ali caminhando junto comigo. Então eu lembro o meu pai odiava que falasse, era crente, mas odiava que falasse de cura de Cristo. Ele tinha uma raiva, não queria que falasse. E um dia ele estava com um problema nos olhos, e o Pablo estava no colo dele. O Pablo tinha 4 anos tal, e ele pôs a mão na cabeça do meu pai e sai. O Pablo com 4 anos, sai diabo, sai dele. O meu pai ficou quietinho, não reagiu. Se fosse outra pessoa, foi curado. Meu pai foi curado, certo? O Bruno, naquela intrepidez, falou: pai, o senhor vai para o inferno assim. Tinha 8 anos, o senhor vai para o inferno se continuar assim. Eles me ajudaram demais nesse trajeto. Então eu combinei com os 3. O Bruno tinha 8, o Pablo tinha... Então era nessa fase assim. Falou: ó, nós não vamos mais falar de igreja com o pai. A gente vai chegar em casa e vamos contar os milagres que aconteceram na igreja, tá? Mas não fala para ele, finge que vocês não estão nem vendo ele. E toda vez que a gente vinha da igreja, a gente começava a falar tal. Até que ele foi bem rápida essa fase, até que ele foi. Por que eu estou contando essas coisas? Porque essa semana as meninas na sala de oração começaram a me elogiar. Ô, mulher poderosa que essa pastora. Vocês não têm ideia, isso aqui é um rodapé da minha história, do contar como foi essa trajetória para chegar a ter o meu pastor, meu marido, certo? Vocês não têm ideia de como foi essa trajetória. Mas por que eu estou contando isso? Gente, porque eu não sou heroína coisa nenhuma. Eu não sou heroína, eu não sou a supra-suma, eu não sou a bambambam. Eu fui gerada, quando eu me converti, eu fui gerada pelo meu mentor, a missionária que me levou, a menina, minha amiga, que me levou, era uma missionáriazinha, era da mesma estirpe, e me levou para a Igreja Batista. Eu fui formada lá, gerada lá. Por esse mentor, um senhor de 61 anos, que era uma coisa tão louca com Jesus. Quem é gerado por uma pessoa dessa é criado como um crente arrochado. É assim que é crente. Eu não sou heroína, eu não sou diferente, eu não sou o cara, eu não sou a cara, eu não sou nada disso. Crente tem que ser assim. É aquele que eles colocam lá o crente numa vala com toda a família, falando: vamos enterrar vocês vivos se não negarem Jesus. E eles são enterrados vivos cantando o hino, todos eles. E a mãe confortando o filho assim: filho, para de chorar, que hoje nós estaremos jantando com Jesus. É assim que é crente. O que é diferente é o que não é assim. Você entende? O que não é crente, para a geração Nutella de crentes, isso é demais, é heroína. Nossa, pastora, mas você... Cara, você tem que sair da religião para entrar para uma vida de comunhão, de posição em Jesus Cristo. É assim que eu sou, ponto, PT. Nunca fiquei esperando o marido me levar para a igreja. Fiquei esperando que ele viesse e me sustentasse. Gente, quando eu era adolescente, eu fiz, até os 16 anos, 17, eu fiz parte do coral da minha igreja. Era soprano. E era o segundo melhor coral batista de São Paulo. Tinha lá a segunda soprano que cantava no Teatro Municipal em São Paulo. Eu era desse coral, uma família de músicos. É uma igreja assim que prezava muito música, em Batista preza o ensino cristão e tal. É ali que eu fui formada. E um dia, quando essa soprano estava presente, era um auê, mas quando ela não estava, tinha a segunda soprano do coral.
E um dia o regente falou assim: você vai fortalecer a voz dela, você vai ajudar ela a cantar. Ele sabia como era a minha voz. Gente, a minha voz, para cantar, é só em coral. Só em coral, para fazer corpo com todas as outras vozes. E eu fiquei num orgulho, numa alegria, eu estava fortalecendo a voz da soprano. Não tinha esse negócio, nossa, só eles que cantam. Agora, eu sabia qual era o tempo, minha voz. Eu conhecia a minha voz. Eu sabia que eu não podia ser solista. Eu saía dos ensaios do coral falando: Jesus, eu te agradeço que um dia no céu eu vou poder cantar que nem elas. No céu o Senhor vai me dar a voz, porque eu sei que aqui eu não tenho. Então eu não ficava chateada, não chorava, não tinha mimimi, gente. Nado estava falando hoje de alguns crentes que ele conhece, uma senhora que o pastor, ela lidera adolescentes, e ela fez um uniforme para a turma tal, e o pastor viu o uniforme e falou: joga tudo no lixo, porque é preto. E crente não pode usar preto. Nossa igreja naquela época, que era uma caixa preta, tudo aqui. A irmã não saiu da igreja, gente, não entrou em depressão, não entrou em crise, não ficou com raiva do pastor. Você entende o que acontece com a geração Nutella, que não foi criado no evangelho raiz? O evangelho raiz, que nada me tira, e eu não espero que ninguém me leve, eu vou, porque eu sei que eu estou chegando lá. E essa música que acabou de ser cantada aqui, eu estou esperando o mestre voltar, e quando ele chegar, ele não vai me encontrar de qualquer jeito. Ele vai me encontrar do jeito certo, raiz. Eu cresci assim, eu nasci na igreja da Assembleia de Deus, me converti na Batista. Fui gerado por esse tipo de gente, esse tipo de crente. E por que essa árvore, quando Deus fala assim: olha, vocês vão ser como carvalhos de justiça, é que quanto maior a tempestade, mais profunda é a sua raiz. Gente, passamos uma tempestade que foi a tempestade. Foi em 2020. Vou dizer que não balançou, que não baqueou? Sim. E como? Mas igual a essa árvore, quanto mais baqueado ficava, mais a raiz aprofundava, que a gente corria para Jesus. Jesus, vou afundar. Vocês precisam entender que não é heroísmo nenhum você permanecer firme. Na verdade, o heroísmo contrário é quando você abraça as opiniões do diabo e você fala: fiquei ofendido. Machucou, ressentiu, vou sair. Gente, os jovens de hoje são imprestáveis. Claro que salvo exceções. Sempre tem exceções. Os jovens de hoje são imprestáveis. Na sala de oração essa semana, eu quero pegar aqui o link do Marcos e da Jace, da palavra que eles trouxeram na sala de oração dessa semana. Marcos estava falando que os recrutadores de RH não estão contratando jovens, mas contratam pessoas adultas. A Jace deu uma explicação também da chefe dela, falando o seguinte: jovem é mole, eles não aguentam ficar 2 horas em pé. Tem que ser adulto. Ela disse que quando é pai de família. Quando é pai de família, tem compromisso, sabe que tem que levar o dinheiro para casa, tal. Eu falei: não é. É gente que foi formado no sofrimento, é gente que foi formado para ter raiz. Porque os jovens de hoje são brancos, gente, de tanto ficar assim, eles são brancos, desnutridos, e não conseguem ficar de pé e não submetem à autoridade. São mandados embora rápido. Foi a conversa da sala de oração dessa semana. A nossa conversa com as crianças, adolescentes, pré-adolescentes que a gente está tendo, lembra que eu tenho falado para vocês, eles têm se autoflagelado, automutilado, que é quando corta os braços, cortam as pernas, cortam o pé. Eu falei: isso dói demais, gente, como que você corta o pé? É uma dor muito profunda, e eles estão cortando isso.
estão tendo tentativa de suicídio, alguns conseguem cometer suicídio, entram em crise de pânico, síndrome do pânico e choram desesperadamente. Motivos, claro que tem exceções, mas motivos. A minha amiga não quer mais falar comigo. Outro motivo, o menino que eu gosto está gostando de outra menina. Uma delas falou para mim: eu estou muito triste porque a minha amiga, a minha namorada, me deixou para ficar com outra. São os motivos de crise hoje em dia. Eu falei com a pessoa responsável, eu falei: olha, não adianta a gente cuidar disso aqui sem tratar a raiz do problema. Primeiro, eles vão aceitar Jesus. Segundo, eles não sabem lidar com emoções. Não sabem lidar com emoções, são fracos, são moles. E não respeitam a autoridade. Não honram a autoridade. Tem uma coisa que está indo contra eles, por isso eles estão vivendo dessa forma, porque eles não honram a autoridade. Vocês já ouviram falar de TOD? É uma doença meio recente, porque já tem outras novas aí. Já ouviram? Quem já ouviu falar de TOD? Transtorno opositivo desafiador. Quando a criança não consegue obedecer aos pais. Tem remédio. Eles estão dando... Tá falando para trocar do Todd para o Nescau. Ai. Pior, que tem adultos que estão sendo diagnosticados com TOD, que não conseguem se submeter à autoridade. Cara, e tem remédio para humor. Transtorno de humor. Tem remédio para isso. Se eu for falar, elencar para vocês, tem 70 doenças novas. Que se você souber, você vai falar: o que é isso? O que é isso? Se eu tivesse TOD na minha época, vai eu ter TOD quando eu era criança. Quem aqui é da época, se você tivesse TOD, você estava enrolado. Quem é dessa época? Sinta na fivela. O Ronaldo domingo pregou aqui, ele falou assim: a mãe dele tinha 4 chicotes atrás da porta, um fino, um médio, um grosso e uma correia, e ele tinha que escolher com qual ele ia apanhar. Olha o homem que se tornou. Olha o homem que se tornou, gente. Agora a moda é esse TOD, e aí gera essa turma fraca, frágil, que chora porque estão ignorando na escola. Quer se matar porque tem bullying. Eu não sabia, mas eu sofri bullying na 7ª série. O menino mais bagunceiro da turma, a gente recebia as carteirinhas. Lembra das carteirinhas que vinham na sala? A gente recebia as carteirinhas. E um dia eu sentava mais na frente, um dia eu estou ouvindo a turma, na hora da saída já as carteirinhas chegaram, e eles distribuíam. Aí eu estou ouvindo a turma rir, eu comecei a rir também, eu sempre caía nessa, gente, eu ria junto com a turma sem saber o motivo. E eu comecei a rir também e tal. Quando eu fui ver, ele tinha grudado, colado com durex na lousa, a minha carteirinha com a minha foto escrita assim: procura-se viva ou morta, acidente geográfico. Nunca tentei cometer suicídio por causa disso. Mas vai fazer isso com uma turma dessas agora. Vai fazer isso. Olha o que vai dar. O certo é os pais voltarem para casa, ensinar o filho a orar, ensinar a ler a Bíblia, ensinar o filho a estudar, mas ensinar também a ser feliz. Ser feliz com o que tem. Ser feliz porque é criança. Ensinar a criança a ser feliz. Eu estava ouvindo. Põe para mim eu nunca tinha visto nessa tradução, mas amei. Provérbios 22:15. Por favor, Ana. Eu ouvi o Cláudio Duarte falar, amei. E eu estou lembrando com vocês do meu pai e do seu pai, da sua mãe. Quer saber? Meu pai era homem de verdade.
Meu pai era homem de verdade, isso é ser homem de verdade. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção a livrará dela. Eu vou ler, tem uma tradução que é assim, e o Cláudio Duarte falou, e eu fui procurar, e existe essa tradução, gente, olha aqui. Ai, vai. A criança já nasce doida, rebelde e desobediente por natureza, mas a vara da disciplina a ensinará a se comportar. Nunca vi essa tradução. A criança já nasce doida. A criança é doida, gente. Se não tiver vara para resolver, tem que ter vara. E aí, essa semana, no Instagram, eu vi lá uma foto de um menino, de mais ou menos 5, 6 anos, bonitinho, menino com luva, uma luva amarela dessas de limpeza, com aquela bucha de escovinha de lavar banheiro, estava lavando o vaso sanitário, estava lavando lá. E a mãe filmando o menino com uma lata de cerveja. E ela colocou lá, fui no mercado, o menino no mercado, deitou no chão, começou a gritar, derrubou a prateleira, que ele queria que eu comprasse o que ele queria, me xingou, falou que eu era isso, que eu era aquilo, e gritou, e quanto mais eu falava, mais ele gritava. Resultado, estou tomando a minha cerveja enquanto ele vai lavar a privada que ele tanto gosta de sujar, e sem celular. Aí a primeira mensagem de cima, o primeiro comentário de cima, falou, tinha uma pessoa que falou assim, tenho certeza que vai aparecer um monte de gente dizendo que isso não se faz, que não é dessa forma que se ensina. Dito e feito. Assim de canceladores. Não ensinou nada para essa criança. Tem que ver, a criança tem 501 razões para estar agindo dessa forma. No conceito do meu pai só tinha uma razão. E eu resolvo. E aí tinha lá os canceladores falando, por que eu falei do vale da decisão? Porque ficar nessa situação em que você tem um posicionamento a respeito das coisas, o que tem de cancelador falando? Eu estava participando de uma oficina evangélica do Brasil inteiro e falando sobre a vara da correção. A criança já nasce doida, tal. E tinha uma moça do Macapá falando, eu não sei qual a profissão dela, ela falando assim, a vara na Bíblia é a vara que está lá em Salmos 23. A tua vara e teu cajado me consolam. É a mesma palavra usada para a vara da disciplina. Eu não tenho paciência, gente, com cancelador, não dá. Não, eu não quero participar do negócio desse. Não é que eu não sei ser confrontada, é que é muita asneira. Porque ali, aquela vara que está sendo falada no Salmo 23, o pastor está falando assim, se a ovelha começar a se rebelar e sair do rebanho, começar a não querer obedecer, eu vou usar a vara, e vou pegar o cajado, que é aquele que tem o cabinho, e vou trazer para perto. É vara é vara. Está ouvindo? Porque o carvalho de justiça, gente, não se dobra, não sai da igreja por qualquer coisa, não fica chorando pelo caminho, não chora porque o marido perdeu o emprego, não chora porque não tem o que comer, não chora à toa. Eu já passei fome na minha vida. Passou fome o quê? Não, é que só tinha arroz. Então você não passou fome. Tinha arroz. Eu passei fome. Não passei. Eu não comi o tanto que eu queria. Comi só uma porçãozinha de arroz, o resto eu dei para eles. Fiquei muito forte com isso. E se vocês soubessem os perrengues que eu e o Ronaldo já passamos, os perrengues que os nossos filhos já passaram, vocês iam falar, é carvalho de justiça. Por isso que está profetizando, o seu casamento vai ser como carvalho de justiça. Quer dizer o seguinte, nada vai detonar o seu casamento. Não tem esse negócio, se for assim eu vou para casa da minha mãe. Ou o cara fala, não amo mais, quero outra, mais bonita, mais fofinha. Até infidelidade, se tiver no meio do casamento,
O carvalho de justiça prossegue se houver arrependimento. É forte, é robusto. Sabe de onde veio, sabe para onde vai. É gente que sabe que deixou o homem, o seu pai e a sua mãe era homem, e deixou a mulher, o seu pai e sua mãe era mulher, não era menina ou menino. Ah, ele não me ama mais, eu vou deixar. Se não me amar mais, eu não quero. Gente, o que é isso? O seu casamento tem que ser como carvalhos, cheios da justiça de Deus. Não é só gente nova que está divorciando, é gente que tem casamento de 40 anos divorciando. Por quê? Você fez um monte de promessas, fez juramento diante do Senhor. Ah, não, eu casei na igreja católica, era diante do Senhor. Não, eu casei na Umbanda, era diante do Senhor. Você prometeu, tem que cumprir. Agora é até que a morte nos separe. De Cláudio Duarte, que seja a tua morte. Não, eu não quero, tá, amor? Eu não quero. E aí, eu quero falei sobre crianças, né? Hoje eu falo sempre com as mulheres e tal, eu quero falar sobre o macho alfa. Macho alfa. Ok? Tem uma ministração que é da pastora Camila Barros. Eu recomendo que as mulheres assistam a ministração inteira, vale a pena. Vale a pena. Ela é pastora agora. Pastora Camila Barros. Mas o que rendeu na internet isso? Gente, os odiadores, as feministas, vocês não têm noção, que vieram com os 2 pés no peito. E eu trouxe um reel aqui, um shortzinho, um videozinho bem curtinho, para vocês verem só um pedaço. Depois eu aconselho as mulheres que vocês estejam assistindo, tá bom? Você não quer esse homem que faz tudo pra você, não. Ai, Camila, eu queria que ele fizesse tudo pra mim. Se ele virar esse homem, tu larga ele, porque ele vira um banana. Mulher nenhuma quer esse homem. Filosofia do inferno pra te iludir. Mulher gosta de macho alfa. De vez em quando ela gosta que ele diga não. Você não quer. Muito legal, pronto, obrigada. Que fizeram de Reels com eles, com essa parte aí, é muito top. Vamos lá. A gente quer que fale não. Vamos lá. Macho alfa. Primeiro, esse homem não coloca a mulher, não coloca sobre a mulher a pressão de sustentar a casa. O que tem havido de mulheres que são obrigadas a ajudar no sustento da casa, porque o macho, que não é alfa, não está dando conta. E aí põe a mulher para trabalhar fora e vai ter filho e quer mais filhos. E aí eles chegam do trabalho, todos eles sentam para assistir televisão, enquanto ela vai cuidar da criança, vai arrumar a casa, vai fazer comida e tal. E o cara está lá sentado. O homem, à luz da Bíblia, macho à luz da Bíblia, não coloca sobre a mulher a pressão de sustentar a casa. Ele vai sustentar. Ah, mas está difícil a situação. E a palavra que eu quero trazer é se vira. Se vira. Vai estudar, vai aprender uma outra profissão, vai trabalhar em 2 empregos, mas quem tem que sustentar a casa é o homem, não é a mulher. E alguém vai falar lá do Provérbios 31 que aquela mulher trabalhava. Ela trabalhava assim, mas em Gênesis 1 diz que o homem vai sustentar a sua mulher. E a Bíblia inteira diz o homem vai sustentar. Ela era administradora, ela era auxiliadora idônea. Ok? Agora coloca sobre a mulher o peso de sustentar a casa. E tem muitas famílias invertendo, que vocês não têm ideia. A mulher tem um emprego que ganha muito mais, então ele fica em casa para cuidar dos filhos e da casa. Vai dar certo essa família? Nunca. Não é bíblico. Não vai dar certo. Queridos, quando nós nos casamos, eu terminei no dia que nós casamos em dezembro e eu me formei em dezembro. Em janeiro, eu consegui um emprego numa empresa de advocacia lá em São Paulo. E era para eu ser advogada júnior. Isso tem 38 anos. Se eu estivesse lá, gente,
eu seria dona de São Paulo até hoje. Eu ia crescer naquela empresa, ia ser dona de São Paulo. Quando eu saí da prefeitura, que eu trabalhava no jurídico lá, eu falei, um dia eu volto como dona deste lugar. E passei no concurso da Caixa Econômica Estadual, que nem existe mais, mas eu passei no concurso. Mas quando eu comecei a ter os filhos, eu até tentei trabalhar. E eu vou falar para você, o Ronaldo foi macho alfa. Porque as nossas crianças não tinham tudo. Não tinham. Passaram uma dificuldade lascada. Passaram junto com a gente. Era raro, gente. Quando viemos para Campinas, que vira e mexe, eles estavam indo no McDonald's, a gente levava eles. Mas a gente dava do melhor para eles, o melhor que nós podíamos. E ele falou, eu garanto. Eu garanto. Fiquei em casa, cuidei dos 3. E eu garanto. E quando ele chegava em casa, eu conto de quando a gente morava em Campinas, que ele foi de um lugar muito longe do centro de Campinas, do Cambuí até o Ouro Verde a pé. Não foi uma vez, nem foram 2 vezes. Teve uma vez que gastou todo o sapato. E quando ele chegava em casa, eu não falava, oh, tadinho, oh, Jesus tem misericórdia, não vai trabalhar não. Eu falei, não, meu rei, você vai trabalhar sim. Quando chegar, eu faço massagem no teu pé, eu dou comida quente, mas tu vai. Esse homem nunca ficou em casa. Eu nunca precisei falar para ele, vai trabalhar. As 2 únicas vezes que ele não foi trabalhar num dia, 2 únicos dias que ele não foi trabalhar. Um dia ele estava queimando de febre. No dia anterior ele tinha ido e desmaiou no pelotão. Trabalhava na Guarda Municipal de São Paulo. Desmaiou lá. Veio, no outro dia não foi. E depois no outro dia também. Ele se virava. Se vira. Ele ficou 4 anos sem ser registrado. Mas se virar, foi ser garçom, foi carregar pedra, foi ser leão de chácara, foi ser o que dava para ser, mas ele trazia o sustento para casa. E eu estava lá, esperando. Por quê? Porque a mulher, queridos, sabe casa que tem muros? A mulher é os muros da casa. A mulher é a que vai levantar intercessão por aquele homem que está na rua. A mulher vai levantar um cerco de proteção em redor dele. Vai levantar um cerco de proteção em redor da sua família. A mulher é intercessora. Quando meus filhos casaram, eu falei para as minhas noras, eu sempre fui intercessora dos meus filhos, agora é a sua vez. Você é a primeira intercessora dele, depois vem eu. Estão entendendo? Não tinha nenhuma super mulher, não. Não tinha nenhum super homem. É o que é homem, é o que é mulher. Só isso. Carvalhos de justiça. E quanto maior a tempestade, mais fundo vai. Passamos medos, passamos perigos de morte. Nós passamos por vocês não, vendavais, coisas que vocês não têm como saber, porque é muita história. Mas era homem de verdade. E o legal é que eu tive 3 homens. Formei homens de verdade. Formei ou não formei, Camila? E aí, Nanda? É um touro. E eu falo do Nado também. É um touro. Com 9 anos, eles já estavam trabalhando, entregando panfleto na rua. O Bruno ia longe. Eu não sei se o Nado e o Pablo também iam longe. Lá no Ouro Verde, ele saía de lá e ia para o centro de Campinas para entregar folheto. Ele queria panfletar. O Pablo, com 9 anos, quando teve o primeiro tufão aqui em Sumaré, na região, destelhou um monte de lugar, foi um horror, levantou aquele granizo alto. O Pablo, com 9 anos, estava na rua entregando folheto, panfleto, e eu fui orar, meu Deus, levanta um cerco de proteção em redor do meu filho, que ele não seja atingido. Ele arranjou uma marquise lá e se defendeu. Agora tem homem, estava conversando com um homem esses dias, falei, eu fico nervoso, é muito nervoso ele, muito nervoso, ele parece que vai explodir, uma panela de pressão, é branco, fica vermelho. Eu falei, mas qual o motivo? Filho da minha mulher, o enteado dele, me deixa tão irado, que ele fica com o celular, sentado no sofá, que não desgura, tem a forma dele naquele sofá, o dia inteiro. A mãe pede, vai levar o lixo, já vou. Vem pegar o prato, daqui a pouco, tem que levar para ele.
Quantos anos ele tem? 19. Mata a mulher e ele. Eu falei, você cuidou desse menino? Como filho desde que ela veio, ele tinha 1 ano. Criei como filho, sustentou? Sustentei. Mas ela não deixa eu falar com ele nada, não deixa eu brigar porque não é filho. É um banana. Tem um pastor que fala, é um bolachão. Eu falei para ele, meu filho, você sustenta, você criou, você tudo, e você não pode falar? Que homem é você que não pode falar? Macho alfa diz não. Aí o Bruno vive brincando com o Ronaldo, fala que ele é PM, que é pau mandado. Que eu falo, ele obedece. Parece. O Ronaldo, olha, você não vai com essa roupa. Vou! Você não manda em mim! Aí quando a gente sai de casa, eu estou com outra roupa. Falou, eu não quero mais que você corte o cabelo do jeito que você cortou. É a minha cabeça. Você não manda no meu cabelo. Parei. Tá bom, não corto mais daquele jeito. Estava ficando muito curto mesmo. O pastor estava falando de um casal que estava separando e ele estava aconselhando o casal. E o marido falou assim, aí pastor, cortou o cabelo, ela sabe que eu não gosto desse jeito, e ela cortou. Aí o pastor, por que você cortou, irmã? Ah, porque o pessoal do meu trabalho gosta assim. Falei, mas com quem você casou? Com o pessoal do seu trabalho ou com ele? Aí o Ronaldo falou, eu falei, eu adoro tatuagem. Adoro, só pode adorar a Deus. Eu amo tatuagem, tá? Vou fazer uma tatuagem. Eu queria colocar uma daquelas assim, que vou fazer. O Ronaldo falou, não vai. O corpo não é seu, o corpo é meu. Você não manda no meu corpo. Vê se eu fiz. Porque eu tenho esse jeito assim, parece que sou eu que mando. E não fosse ele me segurar, mas eu estou lá para sustentar, sou eu que sustentei, sou eu que trouxe em oração até aqui, foi eu que... A mulher sábia edifica a sua casa, a mulher sábia mantém de pé, pode vir a outra mulher estranha dizer que vai pegar, eu falo, não vai, é meu. Era mais bonita, era loira, era linda, era tudo de bom, eu já não era, tive 3 filhos, estava com 40 anos, não vai, é meu. Mas o macho alfa estava lá. Vocês estão entendendo, gente? 2, ele lidera a casa. Esse macho alfa lidera a casa. Gente, tudo que a gente vai falar às vezes para a pessoa, para o marido, né? Olha, vamos para Araçatuba, eu vou perguntar para ela. Vamos para a sorveteria, eu vou ver se ela quer ir. Eu estou ficando indignada, porque tudo que a gente pergunta para homens hoje em dia é, eu primeiro vou ver se ela quer. E a mulher não foi feita, Deus não criou a estrutura da mulher para estar nessa posição. E quando, sabe a mulher que quer um marido, um homem que faça tudo para ela? Quem já viu? Eu quero um homem que faça tudo para mim. Essa mulher mete o pé nele. Porque ela virou banana e ela não quer isso. Você sabe, Deus nos criou para governar dentro de casa. Mas eu tenho aqui a minha cobertura. Eu sou intercessora, eu sou um muro, vem que tem. Eu estou aqui, estou intercedendo, eu enxergo antes, eu sou o radar, falo não, tal, não faz isso. E todas as vezes que ele fez, se deu mal. Então agora ele vem e ouve. Mas se nós discordamos, prevalece a palavra dele. Quantas vezes eu falava assim, não vou na reunião de pastores. São 19 anos. Nesses anos todos, não vou na reunião de pastores. Não quero ir. Tem muitas mulheres que não vão, muitas pastoras que não vão. Eu também não vou. Quando vê, estou eu no carro, com raiva. Mas vou. Estão entendendo? Ele lidera a casa. O normal era que nem meu pai, que ele
cruzava o olhar. Meu irmão Nenê é assim, meu irmão caçula. Ele parece demais com meu pai e com meu avô. Ele conduz a família assim, são todos grandes já. Tem um filho casado, tem uma de 19 anos, tem um de 15. Mas ele fala baixo, vem aqui. A mulher dele falou assim, né? Quando ele começa a ter conversa de pé de ouvido, até eu tenho medo. Ele vai ter conversa. Um dia ela falou assim, eu tenho medo, porque um dia ele me chamou para ter uma conversa de pé de ouvido comigo. Mas o homem, Deus criou ele para ele governar sobre a sua família. Ele lidera, ele é o primeiro a levantar. Não fica esperando a mulher ir chacoalhar ele para ver se ele acorda ou não. Ele é o primeiro que levanta, é o primeiro a ler a Bíblia, ele é o primeiro a ir para a igreja, ele é o primeiro a buscar a Deus. A mulher que, agora hoje é a mulher que vai para a igreja e tem que arrastar o marido para ver se ele vai. Porque ele vai ficar assistindo a televisão. Sabe aquele que tem que ser chacoalhado para levantar da cama? Meu Deus! Ela tem que acordar, porque senão ele não acorda sozinho, coitadinho. É porque a mamãe não está ali para acordar, então a esposa vai. Diga não para os filhos, diga não para sua esposa. Se você percebe que a roupa dela não está legal, não sai com ela daquela forma. Fala, não vai sair assim. Porque lá em Cantares a Bíblia fala que a sua mulher é como um jardim fechado. Mas quando você sai com ela mal vestida, ela é como praça pública. Com a alegria de ver a mulher, todo mundo olhando a sua mulher, todo mundo olhando para o traseiro dela, admirando, sonhando, desejando. Isso está expondo a sua esposa a lobos, flertando com adultério. Depois não sabe por que teve adultério no meio da casa. Você protege. É você que determina, e dá a impressão que no tempo que nós estamos vivendo isso não pode existir, mas a Bíblia não é ultrapassada, ela é atual, e é assim do jeito que é, e ele sacrifica-se pela casa, sustente a sua esposa, aguente a pressão, aguente firme, lide com o fracasso, e no final do dia, quando você chegar em casa, chegue com um sorriso no rosto. Foi difícil o trabalho, foi difícil o dia. Mas quando você chegar em casa de tarde ou de noite, a esposa, tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem. Aquela mulher lá que foi procurar o profeta porque o filho estava morto. O marido ficava perguntando, vai tudo bem? O que acontece? Não, vai tudo bem. Por quê? Porque ele não era homem. Para ela vir pedir socorro nele, ela teve que ir pedir socorro no profeta. Que a sua mulher venha pedir socorro em você. Você foi chamado, olha que legal, isso aqui. Homens, você foi chamado para sangrar. Você nasceu com essa característica. Por isso os homens vão para a guerra. Eles guerreiam para conquistar território. Eles guerreiam para conquistar nações. Eles foram chamados para sangrar. E no final do dia chegar com um sorriso no rosto. Às vezes o homem pode estar com algum problema físico mesmo, pode estar mesmo assim, seja homem. Tem que aguentar, nada de autorizar, nada autoriza você a não aguentar a pressão. Vai lá, sangre pela tua família, faça isso sorrindo. 4, não é um ogro, esse macho alfa não é um ogro. O macho de verdade não é descontrolado. O homem à luz da Bíblia não é descontrolado. Ele pede perdão quando erra. Fala, mas o mundo está tão difícil, as mulheres andam peladas no meio da rua. Fala, que daí? Aguenta firme. Não é para olhar, não. Não é para olhar, não é para se dobrar. Fala, mas tá esfregando na minha cara. Seja homem, é a vida, é assim mesmo, aguenta firme. 5, ele confessa pecados. E tem que ser muito macho para reconhecer quando erra. Davi, que é alguém mais macho que Davi? E todas as vezes que ele era pego num erro, ele confessava, Senhor, fui eu. Ele não dizia assim, quando ele ficou com a Batseba, ele não falou assim, foi a mulher que estava lá sem roupa, a culpa é dela. Ele falou, não, eu pequei. E 6, não tem amizade profunda com mulher. Macho
alfa não tem amizade profunda com mulher. É ridículo homens tendo amizade profunda com mulher. É ridículo. Não existe isso. E a mulher é como muros ao redor da sua casa. Queridos, eu tenho uma personalidade, tenho meu caráter, você é diferente de mim. Nós somos diferentes uns dos outros. Mas a Bíblia nos chama para sermos fortes. Ela não fala assim, olha, se o teu caráter for mais forte, seja forte. Se você for mais lenta, seja lento. Se você for mais pacato, fleumático, você... Não, a Bíblia fala assim, seja forte. O conselho que Davi dá para Salomão é, seja homem. Para nós, seja mulher. Nós somos chamados para ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Nós somos chamados primeiro para que você seja curado, primeiro para que você seja transformado. Nós somos chamados, e eu vou ordenar isso sobre você, e você vai ordenar isso sobre a sua casa, vai ordenar isso sobre a sua família, você vai ordenar isso. Olha, eu ordeno sobre a minha casa, que venha beleza em vez de cinza. Cinza, sabe quando você está vivendo numa família cheia de cinzas, está tudo queimado, detonado? É o que nós vivemos. Que venha beleza em lugar de cinzas, que venha óleo de alegria em vez de tristeza, que venham vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Que você profetize isso sobre você. Tem toda uma sequência. O texto começa, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Por isso nós não podemos ter depressão, nós podemos nos levantar e expulsar. Sai de mim, os contritos de coração, liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. Eu sou uma crente aleluiada, porque eu fui por 30 anos crente normal, até chegar no vale da decisão. E Deus tem nos deixado no vale da decisão. O que é isso? Como é que você vai ser? Tô nem aí, gente. E uma coisa que eu ia falar dos homens bolachão, né? A maioria das pessoas que saíram foi decisão da mulher. Nenhum deles falava nada, só elas. Teve um que falou assim, eu nem sei porque eu tô falando, ou porque eu tô saindo. Nem sei porque eu tô saindo. Cadê o macho alfa dessa casa? E as mulheres sábias que governam, que triunfam. Nós somos a geração, viu? Vocês adultos que estão aqui, que podem ajudar essas crianças que estão vivendo dessa forma. Nós podemos ajudar crianças que não têm o mínimo de governo emocional. O mínimo. Não tem governo emocional nenhum. Vamos ficar de pé. Eu quero que você comece a pedir perdão para Deus. Se você se encaixa numa dessas palavras, que você não tem sido como carvalho de justiça, você como esposa, como esposo, como mulher, como filho, se não tem se posicionado dessa forma, para que nós possamos ser usados no próximo versículo para restaurar cidades destruídas. Esse capítulo 61 é tremendo. Nós primeiro precisamos ser curados, restaurados, ficar firmes como carvalho, para depois nós sairmos para restaurar cidades destruídas, assoladas, sermos chamados sacerdotes do Senhor. E aí, os nossos filhos serão famosos na terra, e a nossa família será conhecida como família bendita do Senhor. É assim que o Senhor nos chama para ser.
Vamos orar. E eu peço que você esteja falando com o Senhor, perguntando para Ele qual o seu posicionamento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero devolver ao Senhor toda a glória, a honra, o louvor. É tudo pelo Senhor, é o Senhor. Eu te agradeço pelo mentor, pelo irmão Otávio, que foi responsável pela minha formação, por me fazer como eu fui, por não ter sido formada por uma geração mole de crentes. Eu te agradeço, Pai, por não ser qualquer vento que me derruba, por causa da formação que o Senhor me deu, através daqueles mentores, homens e mulheres fortes, como carvalhos de justiça. Que aqui se levante uma geração de casais, cujo casamento seja forte dessa forma, e que as tempestades só os tornem mais fortes. Que a bênção do Senhor venha sobre todos, mas que haja um arrependimento, Pai, uma contrição, para se posicionarem. Os homens para não serem mais moles, que tem que pedir autorização para as esposas, e as esposas para serem sábias, como muros em volta das suas casas, como radar do Espírito Santo que traz uma direção segura. Oh, Pai querido, muito obrigada por esse tempo. Te agradeço por essas pessoas. Que haja uma transformação, que haja uma transformação, para sermos crentes aleluiados. Que aqui a geração de crentes normais seja, Senhor, confrontada pelo Teu Espírito. Essa geração da hipergraça, a geração da hipergraça não aguenta nada na igreja. Sai da igreja por tudo, fica cansada por tudo, não aguenta confronto. Mas eu quero falar para você, meu querido, o evangelho é confronto, o evangelho machuca, o evangelho corta, o evangelho faz sangrar. Não acredite na mentira da hipergraça, mas sejam varões valentes, varoas valentes, plantadas pelo Senhor. Graças te damos, Pai, que todos estejam cobertos com o sangue do Cordeiro e vestidos com toda a armadura de Deus, para a glória do Senhor.